Oi gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo muito especial para mim e eu já adianto que eu tô um pouco com medo de como isso pode soar e chegar até vocês, mas eu entendo a necessidade de fazê-lo. Eu hesitei um pouco, mas hoje eu resolvi falar sobre isso. Eu faço parte de um coletivo, de um movimento, chame como quiser, que se chama Evangélicos pela Diversidade. E quando eu comecei a fazer parte do Evangélicos e as pessoas começaram a entender que, nossa, esse cara é gay, mas é evangélico, isso por si só já era um problemão para as pessoas administrarem. Mas eu acho que a pior parte é quando eles vinham me perguntar pelas redes sociais ou até mesmo pessoalmente qual era a minha igreja. E eu não tenho igreja. E eu comecei a perceber que isso era um problema e que era muito recorrente. Todas as vezes que eu chegava e dizia para as pessoas que eu era evangélico, automaticamente vinha a pergunta: mas de qual igreja você é? Ou seja, a minha fé seria validada perante essas pessoas se eu apresentasse para elas um lugar aonde eu frequentava. Inclusive, muitas pessoas me pedem dica de igrejas para conhecer e para visitar, dentro daquilo que eu acredito que seja bom e saudável para a vida delas, enfim. Saiu uma matéria, inclusive, aonde o repórter me intitulou como uma pessoa desigrejada. E eu tenho observado na internet, também conversando com pessoas, que é um movimento ou uma ideologia, uma ideia que tem crescido muito, né? Que são de pessoas evangélicas desigrejadas. Mas eu não me considero desigrejado por não frequentar uma igreja, porque eu entendo qual é a minha função como igreja, como templo do Espírito Santo. E eu vou discorrer um pouco sobre essas coisas no decorrer do vídeo. Mas quero adiantar que eu não sou teólogo, não faço teologia, nunca fiz teologia. Tudo o que eu sei e tenho aprendido com a Bíblia é só por curiosidade, também porque essas coisas me fazem bem e deixam também a minha vida espiritual em manutenção. Então, essa conversa não precisa acabar aqui. Obviamente, se tiver algum tipo de comentário ofensivo, né, que é bem coisa de crente fundamentalista fazer, eu não vou nem te responder. Mas se você quiser, de maneira educada, conversar e trocar uma ideia para além disso daqui, fique à vontade. Inclusive, eu vou pedir para que vocês já me sigam nas redes sociais para a gente ficar mais pertinho. Se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com todo mundo e comenta aqui para mim o que você está achando desse tipo de vídeo. Ontem eu fiz uma enquete no Instagram onde eu perguntava para as pessoas se elas achavam possível alguém que se diz cristão não frequentar uma igreja. E surpreendentemente, a maioria das pessoas disseram que sim, que é possível. Eu fiz no Instagram, também compartilhei com o Facebook, eu vou deixar aqui para vocês. Geralmente, quem se diz cristão e não frequenta uma igreja é intitulado de desviado. Muito provavelmente vocês já ouviram as pessoas se referirem assim a pessoas que não frequentam mais a igreja. Inclusive, pessoas que são tidas, né, e vistas como desviadas são constantemente convidadas para voltar para a igreja, como se voltar para a igreja fosse voltar para Jesus. E o que eu mais tenho visto são pessoas dentro da igreja que nem sabem quem é Jesus. Eu também vejo como uma arrogância da parte dos evangélicos, né, principalmente, sua grande maioria, não vamos generalizar, né? Mas acharem que a religião que eles pertencem é a única possível para se aproximar de Deus. E essa arrogância traz uma competição dentro das próprias igrejas, onde uma se acha melhor do que a outra, acha que uma é verdadeira e outra não. Inclusive, quando eu fazia parte de uma igreja, existiam alguns seminários, né, para discussão, onde eles diziam que outras denominações eram seitas. Eles afirmavam que outras denominações, onde pessoas tinham outros métodos para se relacionar com Deus, ou tinham uma interpretação diferente da Bíblia ou da vivência com Cristo, era considerado seita. Eles não validavam aquela religião ou aquela denominação como verdadeira. Isso mesmo, existem igrejas que acham que tem mais Jesus do que outras. E para desmistificar um pouco essas questões, eu resolvi trazer informações que tragam luz, principalmente para você que por alguma razão não está mais frequentando a igreja, se sente culpado, aflito. Calma, vamos conversar um pouquinho. A igreja, e quando eu digo igreja, eu estou falando sobre templo, instituição, considera que quem não está dentro da igreja é do mundo. Mas o que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas que a igreja considera mundana? E dentro da Bíblia eu encontro dois conceitos sobre mundano.
E um deles diz que é aquele que vive em contradição com o que é humano. Aquele que vive no mundo, aquele que vive pela carne e que subverte todos os princípios que a gente chama de frutos do Espírito. E esses frutos são paz, amor, misericórdia, bondade, autocontrole, domínio próprio. Então, quem vive em desacordo com todas essas coisas que para você obter não necessariamente você precisa estar dentro da igreja, são considerados pessoas mundanas. E também a gente vai encontrar na Bíblia o mundo como um lugar, como um local, onde o próprio Jesus diz que eu peço para que não os tire do mundo, mas que os livra-os do mal. E em nenhum dos dois conceitos nós temos o que as pessoas religiosas consideram como mundano. Normalmente, os líderes locais se referem ao que é do mundo como coisas superficiais, que tem a ver com a roupa que você veste, o local onde você frequenta, aquilo que você come, aquilo que você bebe. Eles consideram isso como práticas mundanas. Mas isso não tem base na Bíblia em lugar nenhum. E a igreja que prega esse tipo de coisa deixa muito claro que se você não frequenta aquele espaço, você não tem salvação. Quem está dentro é de Deus e quem está fora é do mundo. Mas a gente encontra na Bíblia passagens onde afirmam que nós somos o templo do Espírito Santo, que afirmam que nós somos a igreja. Mas aí a gente precisa pensar o que é ser templo do Espírito Santo, o que é ser a igreja de Cristo. E ser o templo do Espírito Santo é assumir a função do templo antigo, que é de ser um lugar de paz, um lugar de luz, um lugar de reconciliação entre Deus e os homens. E ser igreja por onde você for, não condicionar essas ações a um lugar. É você efetivamente fazer com que essas coisas aconteçam. Isso é ser templo do Espírito Santo. Isso é ser a igreja de Cristo. E nesses últimos tempos, nós temos ouvido músicas que condicionam a nossa relação com Deus a lugares, a espaço, né? Que geralmente se pergunta, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? E diga-se de passagem, todas as músicas que têm acontecido nesse último tempo são bem parecidas uma com as outras. Mas no livro de João, no capítulo 6, Jesus está pregando, né, e dando sermão, e muitas pessoas consideram o sermão de Jesus muito forte. E por conta disso, algumas pessoas começam a se afastar, a se distanciar daquela pessoa que num dia estava realizando milagres maravilhosos e no outro dia está chegando com um discurso mais pesado. E aí os próprios discípulos de Jesus começam a murmurar a respeito daquela postura de Jesus. E Jesus, maravilhoso como sempre, vira e pergunta, vocês também querem ir com eles? Vocês também querem se afastar? E Pedro responde o seguinte, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eu vou repetir, para quem iremos nós? Não existe nenhuma tradução da Bíblia que afirme para onde vamos nós. E é importante a gente falar sobre isso porque existe uma diferença muito grande de local e companhia. Então você que está me vendo agora e para você que frequentou uma igreja e hoje não está mais, ou você que quer ter uma relação com Jesus, mas não consegue se encaixar nesses moldes religiosos, eu preciso que você entenda uma coisa. Muito mais importante do que onde você vai trilhar essa sua jornada, onde você vai viver a sua espiritualidade, é com quem você vai fazer isso. A companhia de Jesus não está condicionada a um lugar. Para quem iremos nós? E quando eu saí da igreja, eu me senti muito culpado, diversas vezes eu me senti muito culpado, porque eu entendia que para ter uma vida verdadeira com Deus, eu precisava ter uma igreja, eu precisava congregar. E eu não desconsidero essa possibilidade. Se você é uma pessoa que se encontra dentro da igreja, eu não quero que você saia, eu não acho que está errado ter uma igreja, pertencer a uma igreja. O que eu acho errado é condicionar a sua vida com Jesus a um espaço, é condicionar a sua relação com Deus a frequentar determinado lugar. Inclusive, uma das funções da Igreja de Cristo, e aí eu não falo também só sobre instituição, mas sobre nós mesmos, enquanto templo, é tirar esses fardos das pessoas. E a gente tem visto muitas igrejas e muitas pessoas que se dizem igreja trazendo muito mais fardo para as nossas vidas. E quando eu tirei esse fardo de culpa
que me impedia de perceber que eu podia ter uma relação com Deus independente de onde eu estivesse, que eu poderia ter uma relação com Jesus independente de estar na igreja ou não, tudo ficou muito mais leve, tudo ficou muito mais saudável. E a gente tem falado muito sobre relações saudáveis, a gente precisa inclusive ter uma relação saudável com a nossa espiritualidade, com aquilo que a gente acredita ser verdade. E enquanto as igrejas insistem em afirmar que uma é certa, outra é errada, uma é verdadeira e outra não, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 26 e 27, nós encontramos o que Jesus considera a verdadeira religião. E a verdadeira religião citada em Tiago diz que existe uma religião pura e agradável aos olhos de Deus, que é visitar as viúvas e os órfãos em suas necessidades e se manter livre da corrupção desse mundo. Eu espero que esse vídeo tenha te alcançado de algum jeito, que traga paz para a sua caminhada. E lembre-se sempre que mais importante do que o lugar que você frequenta é com quem você se relaciona. Deus abençoe vocês, não esqueçam de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, comentar aqui pra mim se você tem uma opinião diferente disso. Me siga nas redes sociais pra gente ficar mais pertinho e continuar trocando outras ideias. Beijão, tchau!